Sem mais delongas, a honra e a glória é do Senhor Jesus. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, toda a honra, toda a glória a Ti, Pai. Gratidão, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, pela graça da vida, Senhor. Estamos aqui todos os dias, Pai, reunidos, Pai, prostrados a Ti, Pai, aprendendo cada vez mais a Sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de caminharmos, Pai, com as pessoas que amamos, Senhor. Caminharmos, Pai, em comunhão com os nossos irmãos, Pai. Caminharmos, Pai, em aprendizado, Senhor, em evolução, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos instruindo, Senhor, nos guiando, Pai. Mostrando, Pai, o caminho correto, Senhor. Que nós possamos estar obedientes a todo momento, Senhor, caminhando, Pai, em Sua direção, Senhor, que nós possamos ter um coração cada vez mais amoroso, Senhor, um coração mais misericordioso, Senhor, que nós possamos, Pai, nos arrepender dos nossos pecados, Pai, que nós possamos, Pai, ter revelação, Pai, daquilo que está errado, Senhor, daquilo que nós fizemos, Senhor, daquilo que nós precisamos nos arrepender, Senhor, que nós possamos, Pai, ter um coração cada vez mais humilde, Senhor, possamos caminhar, Pai, cada vez mais em humildade, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nos livre, Pai, do nosso orgulho, Senhor. Nos livre da nossa vaidade, Senhor. Nos livre, Pai, de tudo que nos afasta de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor esteja aqui conosco, nos revelando, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós no dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, o último capítulo do livro, hein? Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, ao que era o médico, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os 40 dias do embalsamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa do faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando eu que, eis que eu morro no meu sepulcro, aqui abri para mim, na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Respondeu Faraó: Sob a sepultura sob a sepulta o teu pai, sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais do faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém as crianças e os rebanhos e o gado, e subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 70 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misaim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura. E Efron, o heteu, fronteiro a Manré. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: É o acaso de José nos perseguir
e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-no aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu por 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje aqui é o último capítulo de Gênesis, hein? E tive aqui que é o logo depois, né, do falecimento de Jacó. A gente vê aqui todo o trabalho aqui, né, a lamentação que teve pela vida de Jacó. E Jacó, como tinha pedido, né, ele tinha feito José jurar, né, sobre a coxa dele, que ele seria levado e enterrado junto com Abraão, né, na terra que Abraão tinha comprado. Tem que se recordar, aquela terra foi comprada por Abraão, né, e o rei na época, tinha um termo, o rei na época ele queria dar para Abraão, né, e Abraão disse que não, que ele queria comprar, né, e ele fez questão de fazer um ato público ali, para que as pessoas soubessem que aquela terra era dele, né? Não tinha sido concedida momentaneamente, mas ele tinha tomado, né, posse daquele lugar realmente, né? Era a terra prometida, que é para onde o povo de Israel vai retornar, né? Um dia iria retornar, né? E vai retornar aqui em Êxodo depois. E, e Jacó pediu para ser enterrado lá também. E é engraçado, eu tava lembrando também essa promessa que ele fez sobre a coxa, né? José, sobre a coxa de Jacó, foi a mesma que o anjo fez, né? Deus fez naquela briga que Jacó teve com Deus, lembra? Foi uma promessa dessa também, onde Jacó ficou manco, né? Ele pegou um nervo da coxa de Jacó e ele andou manco durante a vida toda, por causa daquele juramento, né? Para que ele nunca esquecesse aquele juramento. Aqui nesse caso não aconteceu a mesma coisa, né? Com José, a Bíblia não relata isso, mas José fez o mesmo juramento, né? Mesmo procedimento ali do juramento disso, né? Sobre a coxa de Jacó, que era levar o pai, né? De volta para a terra, né? Outra coisa também que fica bastante evidente aqui que me traz os olhos os egípcios também, né? Lamentaram pela morte
de Jacó. Não foi só, né, a família de José, mas os egípcios também, né? E eles choraram por 70 dias. Foram 70 dias, né, nas quais os egípcios choraram. E eu estava estudando agora pela manhã, e esses 70 dias era um ritual egípcio, né? Não era do povo de Abraão, mas era algo do povo egípcio, né? E a gente percebe aqui que eles caminharam, né? Eles foram junto com os filhos de José, com a família de José, até, né, a, a terra de Canaã para poder fazer o enterro do pai, né? Então fizeram uma grande procissão, onde, né, muitas pessoas notaram, né? Então falar aqui, né, que o cortejo foi grandíssimo, né? Então muitas pessoas, cavaleiros, há tantos carros como cavaleiros, né? E o cortejo foi grandíssimo, né, na levada. Só ficaram as crianças da família de Jacó. Toda a família foi, né, no cortejo, enterrar o pai. E aqui a gente fala onde que é o lugar aqui, né? E Abraão no campo de Macpela, né? Que Abraão comprara com o campo, posto de sepultura, né? A Efron, o heteu. É, aqui eu achei engraçado também que José voltou para o Egito, né? Ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Então, eles cumpriram o que eles tinham combinado com o faraó, né? Que eles iam para lá sepultar o pai e voltar. E é engraçado também que o faraó mostra como a confiança do faraó, né? Porque o faraó poderia achar que José talvez não fosse voltar, né? Mas ele permitiu, não só permitiu, como também se compadeceu, né, da situação, né? E muitos egípcios foram com eles, né? Aqui no do versículo 15 em diante, a gente já vê algo mudando um pouco, né? Aqui os irmãos, mostra aqui o que tinha no coração dos irmãos quando o pai estava falecendo ali, né? E quando Jacó realmente acabou falecendo, os irmãos ficaram com medo, né? Porque eles entendiam que talvez José agora fosse persegui-los, né? É, talvez não fosse mais, né? Fosse o momento de José querer se vingar do que foi feito com eles. E mais uma vez a gente vê aqui o exemplo de José, né, o coração dele, né? Porque os irmãos temiam, né, temeram que José, a reação de José após a morte do pai, porque sabiam que o pai não estava ali mais, né, para que José os protegesse, né? E certamente eles ainda não confiavam que José tinha perdoado eles totalmente, né? E eles mandam avisar, né, o José, né, sobre, né, para que perdoe, né? E diz ainda que foi o pai que falou, né? O pai que falou. Mas aqui na palavra não diz, né, se Jacó sabia do que os filhos tinham feito a José, né? Tinha vendido José, aqui não diz. Então, talvez ele, Jacó, nem soubesse, né? E isso aqui tenha sido inventado pelos irmãos ali, né, com medo da ira do homem, né? Da ira de José sobre eles. E José, ao receber aquela notícia, né? é, José percebeu, né, qual que era o medo dos irmãos e ele chorou, né? Então ele responde aqui, né? Não temais, né? Estou eu no lugar de Deus. Isso é uma passagem muito bonita, né? E representa muito o amor, né, de José, né? Um coração misericordioso, né? Um coração inclinado realmente para as coisas de Deus, né? E ele já tinha dito lá atrás, né, que as coisas não teriam se cumprido se não fosse, né, o que os irmãos, né, fizeram, né, a ele, né? E ele fala aqui, ó, no versículo 20, ó, vós, na verdade,
intentasse o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve minha vida, não, conserve muita gente em vida. Aqui, estava vendo de manhã agora, é, o ChatGPT fez alguns paralelos com Jesus, né? A vida de José e Jesus, né? E aqui em José ele foi, fala que foi rejeitado pelos irmãos, né? E o Jesus foi rejeitado pelo povo, pelo seu povo, né? Jesus foi traído por prata, né? E José também foi vendido por prata. É, o outro é que Jesus sofre sem pecado. E outro paralelo com José é que José sofre injustamente. E aqui fala que Jesus glorificado após a cruz, né? E José é exaltado depois do seu sofrimento. Então tem muito paralelo. Outra coisa aqui que Jesus oferece salvação ao mundo. E aqui José salva muitos da morte, né? Então mostra que o povo indo para o Egito, né? Sendo alimentado, né? Por José, graças ao que, né, aconteceu com José. Outra coisa aqui que Jesus ele ora pelos que o crucificaram, né? Jesus, né, pedia misericórdia, né, pelas pessoas, pelo que as pessoas estavam fazendo com ele, né? E aqui José ele perdoa quem os feriu, né? Então a gente vê um coração bastante inclinado realmente às coisas de Deus, né, na vida de José. Muito lindo essa história de José. A gente tem que abrir a boca e dizer, e a honra e a glória é do Senhor Jesus, né? Mas você vê como Deus foi e é tremendo. E eu fiquei, nessa leitura aqui, eu fiquei observando, a maldade foi tão grande no coração dos irmãos de José, que eles viram que ele fez um mal tão grande naquele dia, naquele momento por ciúme, por inveja, porque o ciúme e a inveja é que mata o ser humano. Então ele sentiu assim, que eles viram que eles fizeram tão forte que ele pensou que o coração de José seria na maldade, né? Tipo, nosso pai vai morrer, aí agora José vai se vingar de nós. Mas a vingança não cabe ao homem. A vingança é de Deus. Por isso que Deus sempre lhe relata, né, relata em sua palavra para nós não vingar de nós mesmos, né? Mas deixar que o Senhor assim age. E Deus fez o quê? Deus deu honra para José, trouxe José, trouxe José na posição de um comandante real, um governador real, e com aquela mão poderosa de Deus e também com a varinha contada de Faraó, porque Deus deixou assim, né, para que acontecesse. José fez com que todos eles chegassem até a ele através de Deus. E a humildade de José, ele não dá, ele não toma nada para ele, a honra que ele dá ao Deus Todo-Poderoso, que é isso que nós devemos ter, que a honra é para o Senhor, não é para nós, não sou eu, Marineide, Neide, Índia, irmã, não sou eu que faço nada, quem faz é o Senhor Jesus. E quando a gente está no nome de Jesus, quando a gente vai em nome de Jesus, tudo acontece, dependendo da nossa fé e nossa humildade. Porque o império, o eu, ele nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Então, que seja Deus em nossas vidas sempre e que nós não venhamos tornar o mal por mal, mas vencer o mal com o bem. Então, Deus deixou aqui esse relato de José em nossas vidas para que a gente venha a entender que a humildade é tudo em nossa vida. Ele não foi rompante, né, porque ele tinha condições, né, posses, de até
mandar matar o irmão. Como Tamires Dias falou ontem, foi ontem, ela disse assim, que fosse ela ou que fosse nós, que a gente ia dizer assim, não, ele me fez o mal, então agora vou mandar enforcar nele. Não, José não fez nada disso, porque o eu nosso é que é terrível. Até os dias de hoje, a gente sabe que a maldade vem para querer nos afastar de Deus. Mas o que Deus requer em nossas vidas é que venhamos estar na presença dele, na humildade, e que nós venhamos saber perdoar o nosso irmão, ainda que ele venha nos ferir, tirar até sangue de nós, né? E não é fácil viver. Ser cristão não é fácil. Mas uma coisa eu digo para vocês: se a gente quiser, a gente pode. Como o apóstolo Paulo falou, que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, a gente pode todas as coisas daquele que nos fortalece, que é o Deus Todo-Poderoso e que está aqui nesse momento para nos ajudar a vencer e que a gente consiga passar a vencer esses dias maus sem precisar querer ferir nem matar o nosso irmão, né? Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E o pranto ali, como o Fábio já falou, né? Os egípcios, eles plantearam, eles choraram durante 70 dias, né? E por quê? Por, porque tinha que ser assim. E eles, naquela época, eles velavam mesmo. Hoje em dia, a pessoa morre, apesar de que o embalsamento tem, né? Se a pessoa tem condição, que é tudo caro, de embalsamar um ente querido seu, você embalsama, como outras pessoas aí que foi velado, como a rainha da Inglaterra foi velada, como, enfim, sem mais delongas, a honra e a glória é do Senhor Jesus. Então, para Deus e por Deus são todas as coisas. Então, vamos dar glória a Deus, porque para Ele é todas as coisas. Jesus, ele desceu à sepultura, passou ali 3 dias na sepultura. E Jesus ressuscitou. E Jesus está voltando. E aí, agora vamos nos preparar para poder passar pela porta estreita. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor, né, dona Marinês, que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. E, e naquela época, essa honra era dada aos grandes líderes. E o Jacó foi dada essa honra por causa de José e porque também ele era um grande líder. Então, essa, essa honra de ser embalsamado e eles chorarem por 70 dias era dada somente aos líderes. Então, o pai de José, ele foi considerado um grande líder, até mesmo por Faraó, porque, igual a gente fala, mesmo ele não estando na terra prometida dele, Faraó reconhecia espiritualmente a liderança dele. Então, ele permitiu isso, que José fizesse isso, porque ele reconhecia. Então, e os egípcios que já o conheciam, né? Ele também se fez o senhor de lá, eles ficaram ricos, então era reconhecido nele a soberania dele, de que Deus era com ele também. Então, os egípcios também choraram pela morte dele. Eu acho interessante que o Fábio fez a comparação e eu gosto muito dessa parte, que ele fez a comparação do José com Jesus, o que é comparado, que eu também sabia um pouquinho disso. Então, é, quando ele faz essa comparação, aí às vezes vem no meu coração que Jesus foi homem e é Deus, então ele venceu tudo até a morte. E José era homem, mas ele foi fiel a Deus e Deus o abençoou. Assim como Jesus era fiel, ensinou a gente a ser fiel.
Mas às vezes a gente pensa e fala: ah, mas Jesus era Deus, por isso ele conseguiu. Mas José era homem, só homem. E ele conseguiu também ser fiel o tempo todo. E, e também a parte que eu gosto, aquela parte que os irmãos ficam com medo, né? E aí ele fala para os irmãos, aí tá o versículo que eu esqueci, que ele fala: vocês planejaram mal para mim, mas Deus, que sabe o futuro, planejou o bem, e assim é. Então, ainda que uma pessoa planeje o mal para nós, se nós somos fiel a Deus, confiamos neles, Deus planeja o bem. E é o bem que vai reinar, é o bem que reina na vida de quem escolhe. E a gente aqui, nós escolhemos o bem. Então é o bem que reina na nossa vida, é o bem que vai reinar. Então nós já somos vitoriosos, igual José era. Então é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que história maravilhosa, né? Você falando aqui, lembrando, porque eu não tinha essa visão da história de José aqui, esse coração maravilhoso dele, essa inclinação dele. Esse estudo foi muito bonito para a gente realmente aprender, né, a importância e as similaridades mesmo de José, né, em relação àquilo que Jesus depois nos trouxe, né? Muito bonito, realmente. É, José é um nome tão comum, né? Agora a gente sabe por quê, né? Aqui no final, ó, no versículo 22, fala aqui, ó, que José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, né? E viveu 110 anos. E aqui já mostra novamente José, né? Declarando aqui, né? É, que os filhos aqui, a terra prometida, as promessas de Deus, né? E engraçado que ele falou aqui que eles viram até as terceira geração dos filhos dele, né? De Manassés e de Efraim. É, e aqui ele fala também que os ossos deles será retornado, né? Junto com o pai, será enterrado no mesmo lugar ali com Abraão, né? E que será carregado para lá. Olha que engraçado, né? Que os ossos deles será carregado para lá. E, e aí depois a gente vai ver assim, ó, porém Deus certamente, né, vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqui ele já está profetizando, né, já indicando aqui que o povo, né, vai voltar, né, vai voltar para a terra prometida, não vai ficar ali no Egito, né. É, e os ossos deles serão carregados juntos, né, juntos com esse retorno aqui. Aqui, ó, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos. Morreu José na cidade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. E aí depois a gente vai ver lá em Êxodo isso se cumprindo, né? Em Êxodo, os ossos de José sendo transportados de volta. Olha que maravilha, gente. Lembrando Glória que a depois que Deus. eles vão andar durante 40 anos, né? Durante 40 anos eles vão caminhar com os ossos de José no deserto, né? E E, você ó, sabe que ele pediu para ser enterrado lá com os pais, onde foi enterrado os patriarcas, né? E ele pediu para ser enterrado lá, né? Muita honra. Então, e eles levaram os ossos dele, como você falou, por 40 anos eles carregaram os ossos dele até chegar lá. É muito tempo. Ele tinha muita honra. Glória a Deus. isso eu até coloquei aqui para confirmar. O chat GPT confirmou aqui, 40 anos mesmo, foi carregado. É lembrado até hoje, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, tantos outros aí. E a gente lembrar que de José saíram as 12 tribos, né? A gente viu no capítulo de ontem aqui, escrevendo, né? De Judá saiu a tribo
né, da onde Jesus nasceu. A gente aprendeu muito sobre essa questão da primogênito, né? E a palavra falando de humildade o tempo todo, né? Porque o primogênito, às vezes, né? Eu sou o primeiro, então eu posso, né? Mais, né? Tenho mais regalias e tal. E Deus mostrando o tempo todo que é sobre humildade, né? Não é sobre poder, né? É sobre andar com humildade. É, quantas lições nós aprendemos nesse livro, né? Livro maravilhoso mesmo. Alguém quer comentar? Tamires, tá quietinha hoje? Como diz minha tia, eu estou satisfeita. Todos já falaram, né? Pontos que eu marquei aqui, então tá ótimo para mim. Foi bênção, né? Bênção a gente. Só uma coisa, né, que não falaram aí, que foi que Jacó, ele tinha, quando ele faleceu, ele tinha 147 anos. E José tinha 110, né? 37 anos de diferença, né? A morte deles. Então, aqui, quarta-feira, dia 17 de dezembro, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Está em João, capítulo 2, versículo 3, 5. João Batista viu como o Espírito Santo havia descido sobre o Senhor Jesus, e então havia testificado que este é o Filho de Deus. Isso marcou o início do ministério público do Filho de Deus. Assim, ele proclamou: Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que o Senhor Jesus estava consciente da sua missão de cumprir a vontade de Deus. Ficou evidente nas bodas de Caná, festa para a qual ele, sua mãe e seus discípulos haviam sido convidados. Ali ocorreu o incidente constrangedor de que, no decorrer da festa, o vinho acabou. Maria sabia que somente uma pessoa poderia ajudar e recorreu ao Senhor Jesus. Pode parecer incompreensível que ele a tenha dispensado tão abruptamente. No entanto, nosso versículo nos diz que ele não havia vindo para fazer a própria vontade, mas para seguir as instruções do seu Pai e esperar pelo seu sinal. Somente então ele poderia agir e fazer aquele primeiro sinal e revelar sua glória, um reflexo da glória do Pai. Agora Maria estava começando a compreender a submissão do Senhor Jesus à vontade do seu Pai, e não mais a dela. O que ela disse aos servos demonstra algo sobre sua compreensão cada vez maior. Fazei tudo quanto eles vos disser. Isso é algo que podemos aprender com ela. Que maravilha, hein? Glória a Deus. Quando eu me leio essa palavra aqui, me vem à mente, acho que é em Marcos, e tem aquela equação matemática, né? Que tudo que você pedir, peça acreditando que você já recebeu, né? E assim será feito, né? E aqui, quando Maria, né, Jesus vira e fala, mulher, o que eu tenho, né, com isso, né? Tenho contigo, né? Maria não questiona, não pede novamente, né? Ela só crê que será feito, né? E ela vira para os homens ali e fala, ó, faça exatamente como ele, né, como ele disser, né? Já crendo que será entregue, né? Isso mostra o tamanho da fé de Maria, né? E a gente lembra também que aqui é o início do ministério de Jesus, né? Foi aqui o primeiro milagre, né? E Jesus fez, né? E é ali onde deu início realmente ao ministério de maneira pública, né? De Jesus aqui na Terra, né? A palavra é muito forte. Amém? Se quiserem comentar alguma coisa, que Deus possa nos iluminar e nos dar cada vez mais discernimento para lidar com os nossos desafios do dia a dia, né? Que a gente possa caminhar em humildade o tempo todo e ter compreensão, né? Daquilo que Ele quer, né? E que cada vez mais não seja sobre aquilo que a gente quer, mas sobre o que Deus quer na nossa vida, né? Que Ele continue transformando cada um de nós. Esses dias eu tive uma situação, mas eu estava numa mesa e praticamente me mandaram calar a boca.
Foi engraçado porque a gente vê como, né, a palavra de Deus vem nos transformando, porque talvez em momentos no passado minha reação seria muito diferente, né? E graças a Deus eu me calei e saí daquele ambiente, né? É, e depois eu fiquei orando, né? Pedindo para Deus que tirasse aquilo do meu coração. E me lembra vinha muita palavra, né? De que nós podemos nos irar, né? Mas não podemos fazer com que ela ira se torne pecado, né? É muito Verdade. forte, né? Porque não é sobre a gente, né? Não é sobre a gente. E quão difícil é, e quão desafiador é, porque em muitos momentos eu não ajo da mesma forma, né? Mas graças a Deus, aquele dia foi assim. Mas, enfim, né? Amém. Amém. Graças a Deus, viu, Fábio? Porque Deus te deu sabedoria. Você levantou e saiu. Isso foi também um jeito de humildade. Você ter se levantado e ter saído. Então, Deus é assim, Deus ele nos honra, Deus não deixa a gente, quando a gente está na presença de Deus, Deus não deixa a gente ser envergonhado, não. Então, você não foi envergonhado, você saiu, mandaram calar a boca e você fez o quê? Você foi humilde, você levantou simplesmente e saiu, você não foi arrogante, você não quis contender, porque se fosse uma pessoa da vida que eu conheço, botava a mesa de pé para cima. Mas você não fez isso, então você não revidou. Glória a Deus e amém. Você que você tem que sair, pode orar. Quando Amém. você falou isso, Fábio, eu lembrei quando os irmãos de José lá, eles quiseram pensar que José ia fazer alguma coisa com eles. O que eu ia dizer e eu não disse antes, é que às vezes a gente vê as coisas e julga as pessoas com a nossa visão. E então eles estavam mal e eles achavam que eles ainda tinham aquela maldade dentro deles, eles ainda não se sentiam perdoados, porque eles sabiam que eles tinham feito era muito ruim. Eles não soube tirar aquilo do coração deles, porque eles não tiveram talvez uma oportunidade para falar com o irmão e falar: você está perdoando nós pelo que nós te fizemos? Tipo assim, talvez eles não tinham tido essa conversa ainda para ter certeza. Mesmo às vezes a gente pede perdão a uma pessoa e pensa que ela te perdoa, mas você fica, mas eu errei, e aquilo lá, e como que ele pode me perdoar? Então, mas não é que a pessoa é igual a você, é diferente. Tem a visão do José, por ele ser humilde, aquilo passou quando os irmãos chegaram ali e ele viu que os irmãos não eram mais igual, então ele mudou, mas com eles. Mas eles não tinham tido essa atitude de mudança. Então ainda estava ali o pecado afligindo eles, fazendo eles se sentirem culpados. Então, quando José fala com eles que estava tudo bem, que eles vê José chorar e vê que José realmente é humilde e deixou passar, aí eles creem, aí há a transformação neles, mas por causa que era eles que tinham que ver isso, que não era em José. Então isso acontece com a gente na vida também. Muitas das vezes a gente quer julgar uma pessoa pelo que você pensa que aquela pessoa está pensando. E nem sempre é assim. Aquela pessoa pode ter um coração humilde, bondoso, e já ter deixado aquela coisa ir embora, e só você está presa nela, e só você ainda está achando que aquela maldade existe. Por isso, a gente precisa de confessar as coisas e pedir perdão para você ser livre e ver como os outros veem também, considerar o que o outro está vendo. Então, assim a gente é livre da maldade. É isso aí, minha filha. Então, a maldade que estava no coração continuava no coração dos irmãos dele, né? Elevou com que ele pensasse que José iria fazer o mal depois que o pai morreu, que José iria fazer o mal, mas o coração de José não estava na maldade, né? Então, por isso que José
já falou, vocês estão perdoados, ou vocês estão livres, porque desde quando gera o perdão, a pessoa fica livre. Porque até então, quando a pessoa não sabe perdoar, ele fica preso. E a prisão da falta do perdão gera morte. Não é verdade? Deus abençoe. Senhor Deus, eu agradeço por esse dia, agradeço por todos aqui que hoje acordaram e respiram esse ar que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Jesus, pelo dom da vida. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é aquele que entra em todos os corações e sonda todos os corações. E o Senhor pode tirar, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, dos nossos corações. E que viemos ser, Senhor Jesus, pessoas melhor do que fomos ontem, hoje. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja limpando as nossas mentes, limpando os nossos corações, tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, da nossa vida. Eu te falo, Senhor Jesus, de nós aqui, essa família desse devocional, das nossas famílias também, Senhor Jesus, e das pessoas ao nosso redor. Deus, eu te peço assim, porque eu desejo, Senhor Jesus, um dia amoroso, um dia harmonioso para mim e para todas as minha volta. Então é por isso que eu estou te pedindo, no nome de Jesus, que o Senhor esteja fazendo por nós, que o Senhor venha nos cobrir com teu precioso sangue, nos guardar, nos libertar, Senhor, de tudo o que não provém do Senhor. Senhor, nos faça livre, nos faça as pessoas amáveis, nos faça, Senhor Jesus, pessoas melhor, Senhor. Todos os dias, todo momento, Senhor. Nos dá, Senhor, sabedoria para poder abrandar aquilo que é necessário, Senhor. Então, Deus, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Te agradeço por nossas vidas, Senhor. Te agradeço por esse dia. Te agradeço pelas pessoas que precisam do Senhor e o Senhor lá está para elas, Pai. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.